Bom dia a todos. Vamos dar continuidade às aulas de transferência de calor. Hoje vamos a terminar, com essa parte de taxas de transferência de calor en superficie extendida. Vamos a calcular a eficiencia global de superficie, que serve para determinar o desempenho de uma superfície aletada. ¿Sí? Até agora estávamos calculando só para uma aleta, a eficiência, efetividade, taxa de transferência de calor para uma aleta. Agora vamos a calcular as taxas de transferência de calor, eficiência, efetividade para uma superfície aletada. Aí vamos a resolver um exemplo, vamos ver algumas características, algumas conclusões que são possíveis de chegar com esses resultados. E seguidamente vamos ver a taxas de transferência de calor por conducção adimensional. Para esse cálculo vamos a analisar algumas configurações mais comuns que são tabeladas na bibliografia e com um fator de forma para determinar essas taxas de transferência de calor em superfícies assim, mais comuns. Se a eficiência de uma aleta caracteriza o desempenho de uma aleta, de uma única aleta, então a eficiência global que vamos a ver hoje caracteriza a eficiência do conjunto de aletas, que é o mais comum que vemos na prática, Nunca vamos ver uma superfície com uma aleta, senão uma superfície aletada, com vários tipos de várias aletas. No caso do cálculo dessa eficiência global, ela é igual também à mesma equação que a eficiência de uma aleta isolada, que seria o calor total real dividido o calor máximo possível, Só que no caso de um conjunto de aletas, esse calor total é a taxa de transferência de calor em toda a superfície, que parte dessa área é composto por aleta e outra parte é composto por uma superfície sem aletas. No denominador temos que seria o calor máximo, E esse calor máximo é calculado como o coeficiente de transferência de calor por convecção vezes a área total vezes o θB, E essa área total é composta por uma área com aletas e outra fração que dessa área que não possui aletas. E essa fração que não possui aletas também é chamada de superfície primária, Portanto, podemos determinar essa área total como o número de aletas totais vezes a área de cada uma dessas aletas mais a área da superfície que não tem aleta. Então, como falamos, a taxa de transferência de calor total é estimada como a taxa de transferência de calor da superfície com aleta mais a taxa de transferência de calor na superfície sem aleta. Então, essa taxa de transferência de calor da superfície com aleta pode ser calculada como N, que é o número de aleta, vezes a eficiência de uma aleta, vezes a taxa de transferência de calor máximo, que seria igual a H vezes área da aleta vezes θB. E a taxa de transferência de calor da superfície não aletada pode ser determinada como H vezes a área dessa superfície não aletada total, vezes o θB. Sumando essas duas taxas de transferência de calor, temos um calor total. Aí vamos fazer uma manobra, para chegar a uma equação mais simples da eficiência global da aleta, Bom, então, nessa primeira expressão, podemos notar que o coeficiente de transferência de calor global nós estamos considerando que é constante e o θB também é constante. Isolamos isso aí
e utilizamos também a equação da área total, que seria igual ao número de aletas vezes a área da aleta mais a área da superfície que não tem aleta, substituímos essa equação ali nesse calor, nessa taxa de transferência de calor total e chegamos na expressão essa que está ali embaixo, né? E a taxa de transferência de calor total é igual a H vezes a área total, que multiplica a 1 menos número de aletas vezes a área da aleta dividido a área total, multiplicando 1 menos a eficiencia de aleta, todo eso multiplicando θB, né? Entonces, si sustituimos todo eso na ecuación de eficiencia global, vamos a ver que o H vezes a área total vezes o θB é o calor máximo. Então, todo isso se simplifica no denominador, que seria o calor máximo embaixo. Aí, isso vai dar uma equação muito mais simples da eficiência global, que seria 1 menos o número de aletas vezes a área da aleta dividido a área total, multiplicando 1 menos a eficiência de uma aleta. Bom, então como a efetividade total, né, para uma superfície com aleta é definida como a razão, né, entre a transferência de calor total desta superfície com aleta e a transferência de calor total dessa superfície, dessa mesma superfície, se não tivesse aleta, então o valor da efetividade fica como está na equação, né? Vamos simplificar o H e o θB e ficaria que a efetividade de uma superfície aletada total seria como a eficiência global vezes área total dividido a área sem aleta. Bom, e até aqui assim temos um valor de eficiência global. Com esse valor de eficiência global podemos determinar a taxa de transferência de calor a través de toda essa superfície aletada e também podemos achar o valor de efetividade para ver se efetivamente esse acréscimo dessas aletas estão aumentando a dissipação do calor a través dessa superfície ou não, né? E quanto de aumento teríamos nessas taxas de transferência de calor. Então, vamos agora fazer um exercício onde vamos aplicar o que vimos hoje e onde também vai ser útil para tirar algumas conclusões dessas superfícies aletadas com respeito às taxas de transferência de calor, né? Bom, o exercício proposto fala o seguinte: o cilindro do pistão do motor de uma motocicleta é construído em liga de alumínio 2024 T6, tendo uma altura H maiúscula de 0,15 metros e um diâmetro externo de 50 milímetros. Sobre condições típicas de operação, a superfície externa do cilindro está a uma temperatura de 500 Kelvin, né? Seria a temperatura da base, né? E encontra-se exposta ao ar ambiente a 300 Kelvin, com um coeficiente convectivo de 50 watts metro quadrado Kelvin. Aletas anulares são fundidas integralmente com o cilindro para aumentar a taxa de transferência de calor para a vizinhança. Então vamos considerar 5 aletas com uma espessura de 6 milímetros, que seria T, né? Comprimento L de 20 milímetros e estão espaçadas igualmente, né? Uma entre uma e outra. Então, o problema pede para determinar o aumento na taxa de transferência de calor devido ao uso da aleta, né? Aí devemos determinar a taxa de transferência de calor dessa superfície com aletas e a taxa de transferência de calor dessa superfície sem aleta, né? Então, pede também para determinar a eficiência global da superfície e a efetividade do uso das aletas. Então, o primeiro que temos que fazer em cada exercício de transferência de calor é determinar as propriedades, né? Então, vemos que a propriedade que não temos, né, desconhecemos, ou não está dada explicitamente no exercício, é o valor da condutividade térmica, né? Esse valor da condutividade térmica vamos a determinar com a temperatura da superfície
e a temperatura infinita, né? Vamos a determinar a média e com essa média vamos na tabela do Incropera e determinamos a condutividade térmica do alumínio 2020 T6, né? O valor dessa condutividade térmica, segundo a tabela, deu 186 watts metro Kelvin. Então, o exercício está pedindo, né, para determinar a taxa de transferência de calor total, né? Con esa taxa de transferencia de calor total, como acabamos de ver, es igual a H veces área total veces teta B, que multiplica a 1 menos o número de aletas veces área de aleta dividido a área total, que multiplica a 1 menos a eficiencia de una aleta. Entonces, a partir de ese punto, tenemos varios métodos para determinar esa eficiencia da aleta, né? Temos o método gráfico, né? O método analítico. O método que eu vou utilizar é o método gráfico, porque eu acho que é o mais simples, né? Mas dá para também utilizar o método analítico. E peço para vocês utilizar esse método também para comparar os resultados com os resultados obtidos aqui com esse método gráfico, que é mais impreciso, né? Então, considerando essa área da aleta como 2π, que multiplica R2C quadrado menos R1 quadrado, lembrem que estamos utilizando o radio 2 corrigido, porque estamos asumindo que essa aleta é convectiva, é decir, que tem convecção na punta, né? Que seria o caso mais complexo, né? Então, como tínhamos visto antes, né? O R2C seria igual a R2 mais T sobre 2. Calculando o R2C, chegamos ao valor de 0.048 metros, né? Que seria o radio 2 corrigido, né? Então, substituindo isso na equação da área da aleta, chegamos a um valor de área dessa aleta de 0.0105 metros quadrados. Seguimos com, então, o cálculo de área da base, né? A área da base. Então, a área da base pode ser calculada como 2πr, né? Por ser um sólido em revolução, vezes que a altura do cilindro menos o número de aletas vezes a espessura da aleta, né? Assim vamos a achar a área total de esse corpo cilíndrico sin aleta. Sustituindo os valores, temos que a AB, ou a superfície primária, né? Tem um valor de 0.0188 metros quadrados. Então, substituindo na equação da área total, obtemos que a área total desse cilindro aletado é igual a 0.0713 metros quadrados. Como eu selecionei o método gráfico para a resolução desse problema, vamos tentar também fazer pelo método analítico e para comparar os resultados, né? Mais para frente vou tentar fazer pelo método analítico para comparar. Bom, nesse momento vamos a proceder ao cálculo das constantes para entrar no gráfico onde aparece esse tipo, para o cálculo da eficiência de uma aleta que corresponde a esse caso, né? Então, primeiramente, achamos o valor de R2C dividido em R1 para ver com qual curva dessas que estão ali o valor de X vai bater, né? Então, esse cálculo dá 1.92, né? Dá 1.92. Lembrando que R2C é igual a R1 mais T sobre 2, né? Então, como aparece ali no gráfico. Bom, seguidamente calculamos a constante do eixo X e, substituindo os valores, temos que essa
valor da constante é 0,154. Então, fazendo bater esse valor de x com o gráfico, né, que pertence ao valor de 1,92, achamos o valor aproximado de eficiência de 95%. Agora vamos fazer substituir os valores calculados, né, na equação da taxa de transferência de calor total, né, da superfície com aleta, né, superfície aletada, que essa taxa de transferência de calor total seria igual a H vezes a área total vezes θB, que multiplica a eficiência global, né, que é 1 menos número de aletas vezes a área de aleta sobre a área total, que multiplica 1 menos a eficiência de uma aleta. Bom, como já temos calculado todos esses valores, sería só sustituir y achamos uma taxa de transferência de calor total dessa superfície aletada, e o valor que achamos é de 686,8 watts. Então, lembrando que esse exercício está pedindo para determinar o aumento na taxa de transferência de calor devido ao uso de aletas. Então, procedemos a determinar a taxa de transferência de calor que teria o cilindro se não tivesse aleta, né? E aí comparamos entre a taxa de calor total do cilindro com aletas e sem aletas e vamos ver qual seria essa diferença, né? Então, a equação da taxa de transferência de calor desse cilindro sem aleta seria que H vezes a área. Qual seria a área? 2πr vezes a altura, né? Que seria a altura do cilindro, nesse caso não tem aleta. Vezes θB, né? A temperatura da base, né? Ou a temperatura da superfície desse cilindro menos a temperatura infinita. Bom, substituindo esses valores, achamos uma taxa de transferência de calor de 236 watts, né? Fazendo a diferença entre essas duas taxas de transferência de calor, chegamos ao valor de 454 watts, que seria a resposta do exercício, né? O aumento dessa taxa de transferência de calor seria de 454 watts, né? Seria, assim, essa superfície com aletas transfere ou dissipa a mais 454 watts de taxa de transferência de calor, né? Bom, podemos aqui calcular, por exemplo, também a eficiência global, né? Substituindo somente na equação da eficiência global, achamos que o valor de eficiência global seria 96,3%, né? E aí, seguidamente calculamos o valor da efetividade dessa superfície aletada, né? Que seria o calor total dissipado por essa superfície aletada dividido o calor dissipado por essa superfície se não tivesse aleta. Aí dá um valor de 2,91%, né? Então, o que quer dizer, né, que essa superfície com aleta melhora a taxa de dissipação de calor em quase 3 vezes, né? Então, antes de fazer alguns comentários sobre esses resultados desse problema, vamos calcular pelo método analítico, né? Vamos fazer o cálculo da eficiência da aleta pelo método analítico. Lembrando que as equações da eficiência global, efetividade total e o calor total se mantêm iguais, né? O único que muda no método analítico é o cálculo da eficiência de uma aleta. Aí vamos substituir na equação do calor total e achamos novamente os valores, né? Então, para a resolução desse problema pelo método analítico, vamos ir na tabela 3.5 da aula passada, onde vamos achar o valor da eficiência de uma aleta como uma equação em função de C2
y que multiplica K1 veces, es decir, entre paréntesis, ¿no? MG1 I1 entre paréntesis MG2C menos I1 MG1 K1 MG2C, todo eso dividido entre I0 MG1 K1 MG2C más K0 MG1 I1 MG2C. Essa vai ser a equação para o cálculo da eficiência de uma aleta desse tipo de superfície, né? Onde o C2 pode também ser achado na tabela, né? 3.5 seria igual a 2 vezes R1 dividido M, todo isso dividido R2C quadrado menos R1C, R1 quadrado, onde M é igual a raiz de 2 vezes a coeficiente de transferência de calor por convecção dividido a condutividade térmica do alumínio vezes a espessura da aleta. E nesse caso de M temos todas essas constantes, portanto o valor de M vai ser igual a 9,47 metros menos 1. Então vamos substituir esse valor de M na equação de C2 e aí vamos obter que o C2 é igual a 3.1446. Lembrando aqui que os valores de I0 e K0 são funções de Bessel modificadas de ordem 0 e valores de I1 e K1 são também funções de Bessel modificadas de ordem 1 e seus valores podem ser determinados em função da tabela do anexo B do Incropera e esses valores no Incropera, no anexo B, estão em função de X, né? E X vai ser, por exemplo, para K1, X vai ser MR1 e para I1, esse que aparece ali do primeiro, então X vai ser MR2C. Então calculamos esses valores de X para as funções de Bessel modificadas e obtemos que MR1 é igual a 0,24 e MR2 é igual a 0,45. Então podemos substituir esses valores de X, né, na equação da eficiência da aleta e obtemos essa equação que está ali, né? Então agora procedemos ao cálculo das funções de Bessel modificadas de ordem 0 e de ordem 1 na tabela no anexo B do Incropera. Então, como temos dois valores de X, vamos primeiro calcular para quando X é igual a MR1, que seria igual a 0,24. Aí entramos na primeira coluna, valor de X, 0,24. Aí vamos ter que interpolar para achar o valor de I0, I1, K0 e K1, né? Então, para I0, eu interpolei e achei que a exponencial de menos 0,24 vezes I0 é igual a 0,801. E isolando I0, cheguei a um valor de 1,018. Essa mesma operação fiz para as demais funções de Bessel, I1, K0 e K1, e achei os valores que estão representados ali, né? Então, a mesma operação fiz para quando X é igual a MR2, que daria um valor de 0,45. Achei o valor de I1 e K1 e cheguei aos valores esses que estão representados aí, né? I1 igual a 0,2284 e K1 igual a 4,7637, né? Então, substituí esses valores de K1, I1 e I0 e K0 na equação da eficiência da aleta e cheguei a uma eficiência da aleta de 91%. Como podem observar, né, o valor da eficiência da aleta que a gente chegou pelo método gráfico foi de aproximadamente 95%. Aqui, com esse método analítico que é um pouco mais preciso, né,
chegamos a um valor de 91%, que dá um erro pequeno, né? Se consideramos que algumas aproximações que foram feitas e algumas também aproximações com o método analítico, né? Então, a modo de comentário sobre o exercício realizado, né? Podemos concluir que agregar superfícies estendidas em função da aplicação melhora a dissipação de calor, né? Então, nesse caso desse exercício, foram feitos alguns experimentos para ver até quanto seria bom o aumento de aletas para essa melhora das taxas de transferência de calor. Primeiramente, no primeiro caso, foi fixada a espessura da aleta em 6 milímetros e aumentado o número de aletas pela diminuição do espaçamento entre elas. Então, se selecionou uma distância de 2 milímetros entre as extremidades do cilindro e o conjunto de aletas e um espaçamento mínimo de 4 milímetros entre as aletas. Assim, podemos calcular um número máximo de aletas como a altura desse cilindro, que é 0,15 metros, dividido a distância S, né, que é a espessura de uma aleta mais a espaço que não tem aleta, né? Esse valor de aleta máximo deu um número de 15 aletas, né? Então, foi realizado um gráfico variando entre 5 aletas e o máximo de 15 aletas e se chegou a esse gráfico que aparece lá em cima, né? Onde podemos ver que as taxas de transferência de calor aumentam junto com o número de aletas. O outro gráfico realizado foi o aumento do número de aletas diminuindo a espessura delas. Para esse outro caso, se utilizou um espaçamento entre uma aleta e outra de 4 milímetros e foi considerado uma espessura mínima de aleta de 2 milímetros. Considerando essa espessura mínima, o número de aletas cresce para 25. E como podemos ver no gráfico, também tem um aumento das taxas de transferência de calor com o aumento do número de aletas. Em ambos os casos, podemos ver que esse aumento é praticamente linear. É claro que nesses cálculos estamos considerando a suposição de que o coeficiente de transferência de calor por convecção não é afetado pela redução do espaço, né, entre uma aleta e outra, o que é aceitável sempre que não exista uma interação entre a camada limite que se desenvolve sobre a superfície de uma aleta e outra, camada limite de temperatura e de velocidade, que vamos a ver esse fenômeno quando entremos na parte de transferência de calor por convecção. Bom, até aqui era o que tínhamos sobre a superfície estendida. Hoje vamos falar também sobre condução bidimensional, né, em regime estacionário. Em muitos casos, né, problemas de condução bidimensional e tridimensional podem ser resolvidos rapidamente usando soluções já existentes a partir da difusão do calor, né? Estas soluções são apresentadas em termos de o fator de forma S ou de uma taxa de condução de calor adimensional. Então, nesses casos, podemos considerar a taxa de transferência de calor como S vezes K vezes a variação de temperatura desde o ponto 1 ao ponto 2, onde S é considerado o fator de forma e, portanto, a resistência condutiva pode ser expressada como 1 sobre S vezes K. Então, foram obtidos fatores de forma para numerosos sistemas bi e tridimensionais
para algumas configurações mais comuns que existem na prática, né? E os resultados são resumidos na tabela que segue. Então, nessas tabelas temos diversos casos de condução bi ou tridimensional de diversas configurações, com algumas restrições e como determinar esse fator de forma S. Então, por exemplo, no primeiro caso, temos uma esfera isotérmica enterrada em um meio semi-infinito e a restrição dela seria que a distância entre a superfície do meio e a esfera, o centro da esfera, não seja superior de D sobre 2. Então, para calcular a taxa de transferência de calor que está sendo emitida pela esfera, vamos utilizar a equação que envolve o fator de forma, que seria a taxa de transferência de calor igual a S vezes K vezes a variação de temperatura de 1 para 2, sendo T1 a temperatura na superfície da esfera e T2 na temperatura na superfície do meio semi-infinito. E o fator de forma, nesse caso aí, dessa esfera, vai ser determinado como 2πd dividido 1 menos d dividido 4 vezes z. E então, da mesma forma, podemos calcular as taxas de transferência de calor adimensionais, né? Para várias configurações já estudadas. Nesse caso aí, do Incropera, que é o livro que estamos utilizando, né? Do caso 1 ao caso 11, eles utilizam essa equação por meio do fator de forma S, né? Para determinar as taxas de transferência de calor. Já os casos do 12 ao 15 da tabela 4.1b do Incropera estão associados à condução a partir de objetos mantidos a uma temperatura isotérmica T1 que estão inseridos em meio infinito de temperatura uniforme, né? Em locais bem afastados do objeto, né? Nos casos que envolvem meio infinito, resulta mais útil utilizar a definição de comprimento característico, LC. Então, esse comprimento característico vai ser achado como a área superficial do objeto, AS, dividido 4π elevado a la 1 meio. Então, essas tabelas desses casos que vamos apresentar agora, do caso 12 ao 15, as taxas de transferência de calor estão representadas em termos de taxas de condução de calor adimensional. Essa taxa de condução do calor adimensional seria igual a Q vezes LC dividido K vezes área da superfície vezes a variação de temperatura. Assim, por exemplo, o primeiro caso que aparece ali, o caso 12, esfera isotérmica de diâmetro D e temperatura T1 em um meio infinito de temperatura T2, é o esquema que aparece aí. Então, a área ativa, né? Essa AS pode ser determinada como π vezes d quadrado. E para esse caso, a taxa de condução de calor adimensional vai ser igual a 1. Então, vamos substituir esse valor ali e essa área na equação que aparece ali em cima da tabela. E com essa fórmula, achamos a taxa de calor adimensional desde esse copo para o meio ser infinito. A modo de conclusão dessa aula de hoje, vamos a ver um exemplo que mostra a aplicabilidade das tabelas que vimos agora para taxas de condução de calor adimensional. Eu pretendia hoje também mostrar por meio das equações de diferenças finitas, né, utilizando o método da rede nodal, o cálculo de taxas de transferência de calor bidimensional, mas acho que isso iria estender muito a aula de hoje, melhor deixar para a próxima aula, né? Então, na próxima aula vamos ver esse método da rede nodal para a determinação de taxas de condução de calor bidimensional. Bom, o exemplo que está proposto para terminar a aula de hoje é esse que aparece ali, onde fala que
um trecho de tubos de água quente e fria de 5 metros de comprimento corre paralelamente em uma espessa camada de concreto, como mostra a figura. Os diâmetros de ambos tubos são de 5 centímetros e a distância entre o centro do tubo é de 30 centímetros. As temperaturas das duas superfícies quente e fria dos tubos são de 70 graus Celsius e 15 graus Celsius respectivamente. Tomando a condutividade térmica do concreto como K igual 0,75 watt metro Kelvin, determina a taxa de transferência de calor entre os tubos. Bom, então a resolução desse exercício nos refere à tabela 4.1, o caso 4, né, que é muito semelhante. As restrições que dá esse caso 4 é que o comprimento desses tubos não pode ser muitas vezes maior que o diâmetro dos tubos. E a outra restrição é que o comprimento desses tubos não seja muito maior que a distância entre os dois tubos. Assim, o fator de forma pode ser determinado como aparece ali, que nesse caso S seria igual a 2πL dividido cosseno hiperbólico de menos 1 de 4W quadrado menos D1 quadrado menos D2 quadrado dividido 2D1 D2. Bom, então como conhecemos todas essas constantes, vamos a proceder ao cálculo do fator de forma. Aí calculamos o valor de S, e que tem um valor de 6,34 metros. Seguidamente substituímos esse valor de S na equação do calor e achamos um valor de 262 watts. Bom, até aqui a aula de hoje. Espero que estejam acompanhando as aulas. Qualquer dúvida que possa surgir dessa aula ou das passadas, podem me contactar pelo e-mail ou pelo Siga ou qualquer uma das vias que vocês achem conveniente. Muito obrigado a todos e até segunda-feira, né? Tchau.